Pronto. Então, me lembro que na última aula nós resolvi com vocês uma questão sobre distância entre dois pontos. E ela também estava inserido a ideia do cálculo do perímetro. Então, o perímetro de um polígono é a soma das medidas dos seus lados. E lá a gente treinou não só o cálculo do perímetro, mas também o cálculo da distância entre dois pontos. Hoje segue uma ideia parecida, tá bom? Então, a questão 25, ela não está na lista de vocês. Ela vai servir de base para a questão, se não me engano, 26 ou 29, que está lá para vocês. Ela é bem simples. Na figura, que é essa figura que nós temos aqui, do plano cartesiano, P é equidistante de A e B. Obtém as coordenadas de P. Então, aqui nós queremos saber quais são as coordenadas x de P e y de P aqui no nosso plano cartesiano. Muito bem. Antes de mais nada, é preciso saber o que significa ser equidistante. Equidistante quer dizer que ele tem distâncias iguais. Distâncias iguais. Ok? Então, ele está dizendo aqui para a gente que a distância do ponto P até o ponto A, essa medida aqui desse segmento, ele tem o mesmo valor que a distância de B até P. Essa distância aqui, esse tamanho desse segmento, é exatamente igual a esse segmento aqui. Então, dadas essas informações, né, quais são as coordenadas x e y de P? Antes de a gente começar os cálculos, observe que o ponto P ele está sobre o eixo x. Sendo assim, quanto vale o x dele? O x dele vale o número que aparecer aqui nesse lugar. Então, vale x. Porém, o y dele vale 0. Essa informação aqui vai nos ajudar a resolver finalmente a nossa questão, tá bom? Então, duas informações. Aliás, três, né? Uma informação, ele dá as coordenadas dos pontos, né? Tem que dar para a gente. Ele diz que o ponto P é equidistante de A e equidistante de B, o que significa que o segmento que vai de P até B tem o mesmo tamanho que o segmento que vai de A até P. Então, são equidistantes. E aqui, pelo fato do ponto P estar em cima do eixo X, isso indica que o valor de Y dele é 0. Tudo bem? Vamos às informações aplicadas aqui, né? Então, nós sabemos que a distância de A até P, usando a formulinha da distância entre dois pontos, vai ser x de A menos x de P. Eu vou fazer o contrário aqui, porque eu já resolvi essa questão antes, só para a gente evitar uns sinais aqui. Vou botar a distância de P até A, que é a mesma coisa. Distância de P até A. Já vou mostrar o porquê que eu estou fazendo isso. Então, aqui vai ser x de P menos x de A ao quadrado mais y de P menos y de A ao quadrado, tudo dentro da raiz. A distância de P até B segue a mesma coisa. Raiz quadrada, x de P menos x de B ao quadrado mais y de P menos y de B ao quadrado. Então, aqui eu simplesmente apliquei na formulinha da distância entre dois pontos. Bom, quando ele fala que os pontos, o ponto P é equidistante de A e de B, quer dizer que a distância de P até a distância de P até A, ela é exatamente igual à distância de P até B. Essa é uma das informações que o problema nos dá. Tá, e daí? O que faremos com isso aí? Bom, eu vou pegar a escrita da fórmula da distância de P até A, que é essa aqui que nós fizemos, e vou igualar
com a de B. Então, vai ficar assim. Raiz quadrada. X de P, eu vou escrever só X, tá bom? Só para a gente não carregar muito na escrita. Menos X de A ao quadrado mais Y de P, eu vou fazer a mesma coisa, só vou colocar só Y. Menos Y de A ao quadrado. Isso é igual. Agora a distância de P até B. X menos X de B mais Y menos Y de B ao quadrado. Muito bem. Posto isso, agora eu substituo os valores que eu conheço. Os valores de x de A, y de A, x de B e y de B. Vamos substituir. Então, x menos... O x de A vale 1. Então, fica x menos 1 ao quadrado. Y menos... O y de A vale menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. Escrevi o membro da esquerda. Vamos para o membro da direita. X menos x de B. X de B é 2. Então, fica x menos 2 quadrado. Y de B é 3. Então, y menos 3 ao quadrado. Bom, fiz a minha substituição. Então, observem que eu tenho uma igualdade, né? Tem duas expressões e tem uma igualdade. Esse termo aqui, x menos 1 ao quadrado, qualquer que seja o sinal aqui dentro, quando eu elevar ao quadrado, isso fica positivo. A mesma coisa funciona aqui no y e aqui nesse outro membro também. Então, o que nós temos aqui dentro da raiz, independente de qualquer coisa, o resultado é sempre positivo. Tá? Então, eu posso aqui cortar essa raiz, simplificar. Porque não vai me atrapalhar em nada se eu cortar essa raiz, já que essas duas expressões são iguais e todas elas têm raiz quadrada. Nós podemos fazer isso, tá bom? Aí o que sobrou para a gente? Sobrou só as expressões que estão dentro do parênteses. X menos 1 ao quadrado, mais, menos com menos dá mais, vou ficar com y mais 1 ao quadrado. Professor, Oi. eu queria cortar o expoente também, esse 2 elevado. Como é? Também poderia cortar o expoente aí. Não podemos fazer isso por conta desse Por quê? sinal aqui, ó. De sinal de mais, tá bom? Se fosse multiplicação, eles sairiam da raiz sem o expoente. Ficaria só x menos 1 mais y mais 1. Aliás, vezes. Se fosse sinal de vezes aqui onde eu coloquei, tá bom? Mas como é um sinal de mais, não pode. Parecido? Claro, sim. Vamos lá, do outro lado aqui sobrou para mim x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Bom, observe aqui que eu tenho uma equação, né? E nós temos aqui, pessoal, que desenvolver esses produtos notáveis aqui, ó. Tá bom? Então, professor, eu não lembro produto notável, não tem problema nenhum. A gente vai lá na internet, vamos aqui, produtos notáveis. Então, geralmente aqui eu venho nas imagens. Então aqui, ó, eu tenho um monte aqui, ó. Como é que fica os produtos notáveis? A menos b ao quadrado é o a ao quadrado menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Então, se você esqueceu, não entre em pânico. Vem aqui que tem tudo aqui bonitinho para você. Então, esse aqui é um exemplo. Então, nós temos x menos e tem y mais. Ó. Então, aqui eu tenho, quando for menos, eu vou usar esse aqui. E quando for mais, eu vou usar esse de cima. Lembrando, ó, se você olhar para os dois, ó, a única diferença, quando é mais, esse sinal aqui é mais. Quando é menos aqui dentro, o sinal aqui é menos. Fazemos a mesma coisa, tá bom? Então, vamos aqui, direto, aplicando aqui. Então, aplicando aqui o produto notável nesse primeiro, eu vou ficar quadrado primeiro. Opa,
ou seja, x ao quadrado, aí menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá menos 2x, mais o quadrado do segundo, que é 1. 1 ao quadrado é 1. Mais, mesma coisa aqui, o quadrado do primeiro, como é mais, aí fica mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 2y, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Mesmo esquema aqui desse lado, quadrado primeiro, aí menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fica 4x, mais o quadrado do segundo, 4. Mesmo do outro lado, quadrado primeiro, não precisa do parênteses não. Y ao quadrado menos 6y mais 9. Então, apliquei os produtos notáveis. Esse primeiro aqui é sobre esse aqui. Esse aqui é relativo a esse aqui. Essa parte aqui é relativa a esse segundo. Essa parte de cá relativa a esse segundo aqui. E o sinal de mais, esse sinalzinho de mais aqui é esse aqui. Ok? Então tá tudo bonitinho no esquema. Observando aqui, vejam que na igualdade eu tenho x ao quadrado de um lado, x ao quadrado do outro. Nós podemos simplificar esses dois. Por quê? Se eu pegar x ao quadrado e trazer para a esquerda, ele vai ficar x quadrado menos x quadrado, que dá zero. Então, já que eu tenho um termo e o mesmo termo do outro lado da igualdade, eu posso simplificá-lo. Veja que eu posso fazer isso também com o y. Y ao quadrado aqui, y ao quadrado lá. Posso simplificar. Então, os termos ao quadrado foram-se embora. Melhor ainda. Não vamos trabalhar com a equação do segundo grau, e sim do primeiro grau. Então, o que sobrou aqui? Sobrou menos 2x. Aí, 1 mais 1 dá 2. E mais 2y aqui. Igual. Do lado direito, sobrou menos 4x. Aí, o 4 com 9 dá 13. Menos 6y. Muito bem. Agora aqui eu tenho uma equação e duas incógnitas, x e y. Né? De cara não daria para resolvê-la. Porém, nós temos essa informação aqui. Ó. Ela diz para mim que o valor do y nesse ponto P, ele vale 0. Então, eu vou substituir aqui no lugar do y, eu vou colocar 0. E aí a gente consegue resolver nossa equação, porque o y vai sumir, vai ficar só o x, aí eu termino minha conta facinho. Então aqui eu vou substituir, fica menos 2x mais 2 aí, mais 2 vezes 0. Só para a gente não esquecer. Menos 4x mais 13 menos 6 vezes 0. Então aqui, isso aqui vai embora, isso também. Sobrou para a gente. Eu vou trazer o menos 4x para o lado de cá. Menos 2x mais 4x. E vou botar esse 2 para o outro lado. Então, eu vou ficar lá com 13. Mais 2 fica menos 2. Aqui dá 2x. 13 menos 2 dá 11. E, portanto, passo por 2 dividindo. Então, a coordenada x do ponto P vale 11 sobre 2. E, portanto, as coordenadas de P são... O x é 11 sobre 2 e o y, como a gente já tinha visto anteriormente, é 0. Resolvido. Professor, Oi. e o 4x? Foi para onde? O 4x, esse aqui? O de Esse que tá baixo. falando, esse de baixo? Menos 2x com mais 4x, sinal diferente, subtrai. 4 menos 2, 2. Repito, sinal do maior. Ah, Ok? tá. Tá Sim, resolvido. entendi. Mais Professor, alguma... Oi. eita, Esse. calma. Quem De onde tá saiu falando? esse 13, hein? Quem tá falando? O 13 eu fiz... Cadê? Ah, aqui. Vou pegar um verde.
eu peguei esse 4 e somei com 9. 9 mais 4, 13. Ok? Mais alguma pergunta? Pessoal, podem perguntar. Por mais simples que você ache a sua pergunta, pergunte. Que é dúvida. Dúvida a gente não fica com ela não, tá bom? Não, professor, só vou ter que estudar esse negócio de produtos notáveis, porque tá Não, ruim. meu filho, não se aperreie não. Você vem aqui e pega um exemplo. Então, o que tiver no lugar do A vai ficar aqui, ó. O que tiver no lugar do B fica aqui. Pronto. Só aplica aqui. Toda vez que você vem e faz essa busca, você vai gravando essas coisas. Não se aperreie não. O que não Não. pode é não chegar nessa fase, eu não sei fazer, e parar. Não pode fazer, tá? Tudo bem, pessoal? Posso encerrar aqui a apresentação? Mais alguma pergunta? Professor, quando que a gente vai começar a ver área de figura no plano? Área de figura? Eu É, acho que já vai ser de reta para frente. Já é o próximo assunto que a gente vai trabalhar. Tá bom? beleza. Professor, Valeu. Oi. Yasmin perguntou no chat por que as raízes sumiu. Ah, porque aqui eu não tenho uma igualdade nessas expressões, tá bom? Então eu posso aqui, como do lado esquerdo eu tenho raiz quadrada e do lado direito também, eu posso simplificá-la, sumir com a raiz, tá bom? É o mesmo que elevar ao quadrado os dois lados, tá? Por que eu posso fazer isso? Por exemplo, 2 é igual a 2, por exemplo, certo? Então, se eu levar 2 ao quadrado, dos dois lados eu tenho 4 é igual a 4. Continua verdadeiro, tá bom? Por exemplo, raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2, né? Se eu levar aqui ao quadrado e aqui também, então esse 2 corta a raiz, fica com 2 igual a 2. Isso aqui é verdade, isso também é verdade. Então, o que eu fiz aqui foi esse passo aqui, ó. Como eu tenho a raiz de alguma coisa igual a raiz de alguma coisa, e está dizendo que são iguais, então é verdadeiro. Se eu elevar ao quadrado, ou seja, tirar a raiz, o que sobra para mim continua sendo verdadeiro. Esclareceu? Sim, Sim? Mais alguém? Mais alguma perguntinha aí no chat? Alguma coisa? Não? Então eu never. vou. Pronto. Bom, você pode fazer o seguinte, para facilitar a sua vida, ele diz que A é um número real positivo, né? Então, dê um exemplo aí. Diga um número qualquer, positivo. Maria Eduarda? 2, professor. 2, perfeito. E ele diz que B é um número real negativo. Me dê um exemplo. -3. -3, perfeito. Então, aqui serve qualquer valor que você queira, desde que ele obedeça ao que está dizendo. E o que você vai fazer agora é, no lugar do A e do B, você vai colocar esses valores aqui, por exemplo. E vai dizer qual é o quadrante. Tá entendendo? Lembrando aqui, ó, nesse caso aqui, ó, já que o A é positivo, regra de sinal aqui, né? Vai ter regra de sinal aqui também, ó. Só tendo esses cuidados, tá bom? Aí você substitui aqui ó, no valor de A, no seu caso fica mais 2 e menos 3. Que quadrante ficaria o ponto P com essas coordenadas aqui? É só isso, tá bom? Tá claro? Entendi, professor. Obrigado. Entendeu? Disponha. Professor, Oi. sou eu, Gabriela. Oi, Gabriela. Posso sair daqui É dessa que tela, eu vou Gabriela? apresentar pelo celular de Kailane, porque meu celular não tá mais abrindo. Ah, tudo bem. Eu vou fechar aqui. Posso fechar, pessoal, essa apresentação? Pode, Todo mundo entendeu? Sim. Tirando a... Você entendeu essa explicação, Marília, que eu fiz para Maria Eduarda? Lembra que agora eu não consigo ver o chat mais não, viu, gente? Alguém me sinaliza aí.
Ela disse sim, professor. Ela disse que sim, professor, mas só Pronto. que eu não entendi, não. Pode explicar de novo? Ó, nasci. Sendo A um número real positivo e B um número real negativo. Determine em que quadrante se encontra cada um desses pontos. Então, se você tem dificuldade de usar aqui, só pelo que ele está dizendo, usar A e B, atribua um exemplo qualquer de número que obedeça ao que ele está dizendo. Aí a Maria Eduarda deu um exemplo. Ele diz aqui que A é um número real positivo. Ele deu o exemplo mais 2. B é um número real negativo. Ela deu o exemplo de menos 3. Qualquer número que você usar, vai dar certo. Aí o que você vai fazer? Agora substitua aqui no lugar do A e no lugar do B pelos valores que você escolheu. E veja em que quadrante esse ponto está. Ah, eu não consegui imaginar o quadrante. Então você vai lá e desenha o plano cartesiano. Desenha o plano cartesiano. Melhor que esse aqui, obviamente, né? Mais bonitinho. E marque o ponto que você botou. O quadrante que ele tiver, aí você diz, ele pertence a tal quadrante. Tá? Ou você usa aquela regra que a gente viu. Quais são os sinais dos pontos no primeiro quadrante? Alguém lembra? Ah, sim. Sei, professor. Obrigado. No primeiro quadrante, quais são os sinais? Do X e do Y. Positivo. Positivo. Os dois são positivos, perfeito. No segundo, Negativo, positivo. Negativo, positivo. isso. Terceiro, Negativo, Positivo. negativo. isso. E quarto, Positivo, Positivo, negativo. pronto. Olha aí. Então, quando você Professor, colocar os números aqui, ó, ele já vai, se você observar aqui o esquema, já vai dizer qual é o quadrante. é só Tá para claro? considerar o final, né, professor? Não, na verdade ele quer que você, com esses tais números que você está escolhendo aí, em que quadrante ele fica. Aí, como eu disse, aqui, ó, lembrando que aqui, ó, na letra B vai ter uma regra de sinal, na letra D também. Então, obedecendo isso aí, você bota os valores que você escolheu e já observa em que quadrante ele fica. Esclareceu? Beleza. Tranquilo. Entendi. Tranquilo? Ô, professor, Oi. eu fiz em folha 4, tem problema não, né? Tem não, querida. De jeito nenhum. Sim, eu vou mostrar aqui, pode ser? Certo. A figura a seguir, as duas circunferências têm centro na origem, ou seja, o centro na origem é aqui, ó. Então, quais são aqui? Aqui o valor do x e do y ele é igual a zero, né? Então, centro na origem. Sabendo que a abscissa de A, lembrando, a abscissa é o valor de x de A. A abscissa de A é igual a 3. Então, você já vem aqui no lugar do A e já bota o valorzinho que é da abscissa. O x de A vale 3. Sabendo disso, determine as coordenadas dos pontos A, B, C, D, E, F, G e H. Bom, o ponto A ele está sobre o eixo X. Então, o que a gente tem certeza de um ponto que está sobre o eixo X? Que ele é Tem uma positivo. coordenada. Não. Que o Y é zero. Isso. A gente sabe que o ponto que está sobre o X, o Y dele é 0. Aí só falta você saber quem é o X. Que no caso a questão já deu. Ponto B. Está sobre o eixo Y. O que a gente sabe sobre o eixo Y aí? Um ponto sobre o eixo Y. É a Que o mesma. X é zero. Isso, que o X é 0. Então você só precisa encontrar o Y. Aqui precisa só encontrar o X. O ponto C também está sobre o eixo X. O que a gente sabe sobre o eixo X? Já viu aqui, ó? Que o Y dele é 0. O ponto D está sobre o eixo Y. Então, a gente sabe que o X dele é 0. O ponto E está sobre o eixo X. Sabemos que o Y dele dá 0. O ponto F está sobre o eixo Y. Então, o X dele é 0. O ponto G está sobre o eixo X.
Então, o y dele é 0. E, finalmente, o ponto H está sobre o eixo y. O x dele é 0. Muito bem. Então, já está meio caminho andado aqui nessas questões, né? Então, primeiro, ele fala só o valor do x de A. Como aqui de 0 até A, isso aqui não é o raio da circunferência? Então, aqui veja que o ponto A, B, C e D pertencem à circunferência menor. Quanto vale o raio da circunferência menor? 3. 3. Né? O raio é 3. Então, aqui, nesse ponto aqui, vai valer quanto? Quanto é que vai aqui, já que o raio é 3? O ponto A. No ponto A vale 3, né? Ele já falou, ó, no começo. Isso. Aqui em C, vale quanto? Menos. Peraí. 6. Não. Menos 3. Menos 3. Né? Ah, tá. Então, ó, já vai montando. Aí ele fala aqui, o que mais? Ó, tem essa informação aqui, ó. Que a distância entre uma circunferência e outra é 2. Né? A distância é 2. Então, ou seja, o raio da circunferência maior é o raio da menor com mais 2. Então, se aqui em A vale 3, em E vale quanto? 5. 3 mais 2, que é 5. Então, você já sabe aqui em E quanto é. Ó, e já vai preenchendo os pontos aqui. Ó. Em E, F, G e H pertencem à circunferência maior. Se aqui em E é 5, em F vai ser quanto? Aqui. 5 também. 5. Em G, Menos 5. menos 5. E H, Menos 5. menos 5. Pronto. Menos 5 também. É só isso. Agora eu entendi. Tá bom? Tá certo. Tá esclarecido? Tá, tudo certo. Agora tudo faz sentido. Pronto. Muito bem, gente. Obrigado por assistir. Bom estudo.